Olá, meus caros, aqui é o Tape 360 e volta ao quadro Sexta-feira do Terror e voltando ao gênero do sobrenatural. Como eu falei um pouco do filme da sexta-feira passada, Christine, o Carro Assassino, de John Carpenter, agora eu vou prosseguir com o tema de personagens intimidados por valentões, que é o filme 976 Evil, ou no Brasil, Linha Direta para o Inferno, que é um clássico do cine trash. O filme é um filme de terror sobrenatural de 1988, dirigido pelo ator Robert Englund, em sua estreia na direção, e co-escrito por Brian Hildeland. É estrelado por Stephen Geoffreys, o Evil Ed de A Hora do Espanto e de alguns filmes de comédia pastelões, Patrick O'Brien, Jane Metzler, Maria Rubble e Sandy Dennis. Eles esqueceram de Leslie Diane, aquela que interpretou o papel no filme Pesadelo Final, A Morte de Freddy, que inclusive é uma atriz muito gente boa e ela participa até hoje de convenções de terror lá nos Estados Unidos, lembrando muito de Hora do Pesadelo e dos filmes de terror que ela estrelou, incluindo 976 Evil. Inclusive a Leslie, ela tem uma banda, eu não sei se ela ainda está com a banda dela ativa, que é Scary Cherry and the Gang Bangs, uma banda bem legal. O título do filme faz referência à central telefônica 976, um sistema de números de telefone com tarifa premium, hoje praticamente extinto, que era popular no final da década de 80, mas que desde então foi substituído pelo código de área 900. Após seu sucesso interpretando Fred Krueger na série A Hora do Pesadelo, Robert Englund pôde usar sua influência consolidada para conseguir um emprego como diretor, embora Englund esperasse dirigir algo mais alinhado com o estudo de personagem do que com um filme de terror. Enfim, embora ele tenha optado por isso, embora ele quisesse algo mais alinhado com o estudo de personagem do que com o filme de terror, ele gostou do roteiro do amigo de longa data Rhett Topham e aceitou o trabalho. Bom, esse filme aqui é um filme que eu vou ser breve aqui nos comentários. É um filme de terror. E ele não é muito diferente de Christine, o Carro Assassino, mas aqui também, apesar de ser um filme também que lida com personagens serem intimidados por valentões e tudo mais, eu acho que Christine, de John Carpenter, é um pouco mais tenso do que esse filme, pelo menos o desempenho, a atuação dos personagens, o roteiro e tudo mais é um pouco mais tenso aqui, que você ali você sente mais empatia pelo personagem do Arnie Cunningham ali, né? Enfim. E o filme do John Carpenter é um filme até mais sombrio. Aqui no 976 Evil, Linha Direta para o Inferno, não que ele seja ruim ou fique bem abaixo de Christine, mas é um filme que ele tem uma premissa muito básica, mas ele não tem momentos assim emocionantes, que a gente realmente fica comovido por conta do personagem. Não tem momentos intensos como aqueles que são apresentados em Christine, no qual o Stephen King se baseou o filme na obra literária escrito pelo mesmo. Na verdade, o John Carpenter baseou o filme na obra literária escrito pelo Stephen King. Mas o Linha Direta para o Inferno é um filme que eu gosto muito, embora faz muito tempo que eu não revejo. Eu aqui ainda me lembro de algumas cenas em questão. O filme conta a história de Hawks, personagem de Stephen Geoffrey, integra o elenco principal, que é um rapaz que ele é intimidado nas escolas, ele é meio nerdão, até o jeito que ele se apresenta já é um jeito totalmente estranho, esquisito e tudo mais, né? Ele cultua insetos e ele anda, se veste de uma forma tanto quanto estranha, e aí ele passa a sofrer intimidações de alguns valentões da escola. Inclusive um desses valentões ali fez parte da gangue de Volta para o Futuro, é um dos personagens ali que fez parte. Enfim, aí quando o Hawks, personagem de Stephen Geoffreys, vai sofrendo essas intimidações, essas provocações, ao mesmo tempo ele divide a casa dele ali com o primo dele, que é o Spike. Enfim, e o Spike já é um cara mais descolado, ele faz com que as mulheres sempre sintam atrações físicas por ele, atrações por ele. E uma dessas mulheres é a personagem da Leslie Diane, a loira que eu já ressaltei aqui, tem uma banda de rock e fez aquele papel em Pesadelo Final, A Morte de Freddy.
E a Leslie aqui, né, obviamente antes dela engordar, né, não que ela tenha deixado de ser bonitinha, ela ainda é uma gracinha, né, enfim, mas embora que a idade chegou pra ela, né, obviamente, né, aí nesse filme ela tá realmente uma loira provocante, e a gente sabe que o personagem dela, não só nesse filme, como também Pesadelo Final é a Morte do Fred, ela faz aquela mulher que tenta lutar para sobreviver, né? Aquela mulher independente que é bem casca grossa mesmo, algum cara enfrentar ela, né? Enfim, como vocês puderam ver naquele filme do Fred ali, que ainda vou comentar mais sobre isso futuramente no canal desse quadro Sexta-feira do Terror. E quando o Spike ele se aproxima da personagem da Leslie Diane, enfim, as coisas meio que vão mudando, né, para o personagem do Hawks, que é o personagem intimidado aqui. As coisas vão mudando a partir do momento que o Hawks ele encontra uma linha telefônica e ele diz com o número nessa linha. Aí nós chegamos aí aqui no spoiler do filme, do título do filme, né? 976 Evil. E aí o Hawks ele vai caminhar para uma linha direta para o inferno, onde ele fala com um cara tanto quanto misterioso que atende como Mark Dark. Enfim. E esse Mark Dark, né, Mark Sombrio, Mark Obscuro e tudo mais, ele não dá o nome certo, ele não dá o nome verdadeiro dele, né? É um cara que atende chamadas de pessoas que querem saber de signos, horóscopos e tudo mais. Ele vai atendendo ali, ele vai contando algumas histórias, só que esse cara ele lida com forças ocultas. Enfim, esse Mark Dark ele lida com forças ocultas. E ele também consegue influenciar, né, a pessoa que discou o número a meio que a entrar dentro do psicológico da pessoa para fazer com que a pessoa ao mesmo tempo mude o que ela né, como o personagem aqui do Hawks, ele é um cara intimidado, a pessoa mude o que ela é e se torna mais confiante nela mesma, né? Então é interessante vermos aqui que esse personagem, né, que o Mark Dark, que inclusive ele é vivido pelo Robert Picardo. E quem é o Robert Picardo? Robert Picardo é aquele personagem da série Anos Incríveis, e que muito antes, lá em 1981, ele fez um psicopata chamado Ed, né? Ed Quist, no clássico Cult The Howling, Grito de Horror de 1971 de Joe Dante. Enfim, só para deixar dentro aqui do contexto. Enfim, aí, né, o que acontece, né? Esse Mark Dark, ele meio que motiva o Hawks a acreditar nele mesmo e lutar pela garota dos sonhos, né? E essa garota dos sonhos vem em forma da personagem da Leslie Diane, a loira, né, que estava querendo sair com o primo do Hawks, que é o Spike. Só que o Spike, por ele ser um cara meio que quer ficar com os amigos, jogando carta, acontece ali vários jogos, né, jogos ali, apostas e tudo mais. O Spike não dá muita atenção para a personagem da Leslie Diane, né? Enfim. Só que aí o Hawks, o primo do Spike, vê essa oportunidade, né? Influenciado não, né? Fica uma forma, né, que do Mark Dark, aquele cara que fala por telefone, aconselhar o Hawks a investir nessa garota, né? E é o que ele faz, né? Quando o Hawks começa a investir na mina que o Spike, primo dele, tá afim, as coisas começam a mudar para o Hawks. E de um personagem intimidado, ele vai meio que mudando. Mas essa mudança do Hawks, do contrário do que a gente viu em Christine, que tivemos aqueles momentos tensos e tudo mais, a mudança do Hawks aqui é uma mudança que lida com magia negra, ocultismo. Tem um momento ali que ele fica ele fica bem quase no meio do pentagrama, né? Magia negra no meio do pentagrama. E aí toda aquela força das trevas misteriosa do Mark Dark, que provavelmente é o demônio, né? É o demônio, é o mal, né, que se encontra nessa linha telefônica 976 é o mal que se encontra nessa linha telefônica. Ele vai meio que tomando conta do corpo e da alma do Hawks, né? E aí ele já não é mais aquela pessoa, né? Não que ele deixa de ser intimidado, mas ele se torna uma outra pessoa, um cara mais confiante. Tanto que ele fala para o Spike, quando o Spike ele meio que vê que de alguma forma a personagem da Leslie Diane ela se foi, né? Enfim, aí o Hawks já meio que diferente do que ele era, ele fala que as coisas
a partir de agora vão começar a mudar, né? Porque não são todas as pessoas que vão tirar proveito dele, as pessoas não vão tirar mais proveito dele. E na cena desse filme que foi uma cena alternativa, né? Que a gente só viu no YouTube muitos e muitos anos depois. Tem uma cena que o Hawks ele sente uma quedinha, né, pela professora dele, e ele fica meio receoso de chegar, né, na professora, né? Ele é aquele nerdão tímido, aquele cara que sempre faz favores para as professoras bonitinhas para tentar uma aproximação, né? Enfim, faz favor para tentar uma aproximação, mas ele nunca fala para as professoras ou para essa professora que ele realmente gosta dela. Enfim, mas voltando aqui a falar do terror, né? O filme tem toda essa construção. Nesse ponto ele não difere muito do Christine, o carro assassino. E aí quando finalmente chegamos ao momento do terror mesmo, ao que o filme se propõe, é por isso que o Robert Englund ele gostou do roteiro do filme, porque para ele dirigir esse filme foi muito fácil e até meio cômodo para o Robert Englund, porque a história do filme, a narrativa e tudo mais, o desenvolvimento da trama veio bem a calhar, né? Eu acho que o Robert Englund pensou, pô, eu fiz o Freddy Krueger, agora estou dirigindo um filme desse, o filme é bom, o filme é bom. A história ela é bem atrativa, né? Atrai a atenção do espectador a história do filme. Como eu falei, né? Além de terror, ele tem uma história muito boa. Mas aí quando começa a acontecer as cenas de terror, não são cenas assim tão, né, gore, macabro e tudo mais, mas são cenas mais relacionadas à vingança, né? O personagem Hawks, ele quando passa a ser intimidado, ele vai descontar, né, numa turma de moleques ali, incluído o cara De Volta para o Futuro. A mão dele vai crescendo as presas, né? Tipo, ele vai se transformando definitivamente aos poucos em um demônio, né? Quando essa força misteriosa do Mark Dark, né, desse influenciador, né, nas linhas telefônicas, acaba entrando e tomando conta da alma do Hawks. E aí a alma do Hawks, o nome dele, já estava totalmente condenado ao inferno e faz parte do capeta, né? O capeta já tem o domínio, né? Já tem o controle da alma dele, ele já se condenou, o Hawks. Ao mesmo tempo em que ele passa, né, a ter a vingança dele, né, que é mais do que justo por um personagem que foi intimidado, né, por outro lado, ele acaba meio que se complicando, né, porque a alma dele já está condenada ao inferno, então ele não tem mais nenhuma salvação. Bom, eu obviamente já contei o filme todo, mas eu não contei cenas específicas do filme. Eu vou deixar para que vocês assistam o filme, procure aí, porque vale a pena. Ele é um cult, né, do Cine Trash. Quem assistiu o Cine Trash na época provavelmente lembra desse filme, Linha Direta para o Inferno. Aqui ele tá meio raro, né, em DVD, na época foi lançado DVD. Apenas os cultuadores desses filmes da época do Cine Trash compraram. Então ele é meio raro, acho que não foi lançado no Brasil, mas parece que lá fora foi relançado por uma, enfim, né, por uma distribuidora de independente, um selo independente na verdade. Mas é um filme bom, daria uma nota 8.9, filme bom, tem uma história boa, novamente lidando com intimidações, hoje chamado Bully. 976 Evil, Linha Direta para o Inferno, que gerou uma sequência bem chata, na verdade uma sequência diretamente em vídeo, que eu nunca assisti, nunca vou ver. Mas esse de 1989, dirigido pelo Robert Englund, é um bom filme, sim. E o Robert Englund mostrou competência na direção. Acho que o único filme do Robert Englund, fora o Freddy Krueger, que ele dirigiu, que eu gostei. Os outros eu já tem alguns dele que eu já não gostei, não. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das recomendações ou da recomendação. Eu volto sexta-feira que vem, prosseguindo com mais um gênero desse quadro Sexta-feira do Terror. Vou ficando por aqui, meus caros. Um abraço a todos e saudações aos haters.